Olá, eu sou o Pedro Kropf, membro do Reino Christi há quase 20 anos, casado com a Letícia Righetti, que muitos de vocês conhecem, pai de 4 filhos, trabalhando aqui na localidade do Rio de Janeiro nesse tempo. E hoje vim aqui falar sobre a oração, uma palestra introdutória no tema da oração para esse curso, que a gente vai se aprofundar sobre a oração. Então, para começar nossa conversa, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é a oração? A oração é falar com Deus, né? Pode ser falar de muitas formas, mas principalmente falar de coração a coração com Deus. Não necessariamente tem que ser verbalmente. Pode falar através do seu coração, através da sua mente, através de um pensamento, se comunicar com Deus. Isso é a oração. Tem muitas formas de se rezar, muitas fórmulas para falar com Deus, mas o principal é que a oração é falar com Deus. E por que eu devo fazer a oração? A gente deve se perguntar. E aí a gente tem algumas respostas. A primeira delas é: porque assim o nosso Mestre nos ensina. Jesus, em muitos momentos do Evangelho, está nos ensinando a orar orando. Ele chega ao ponto de os apóstolos pedirem para ele, de tanto verem Jesus orar. Jesus reza quando elege os apóstolos. Jesus reza antes de fazer os milagres. Jesus reza quando é batizado. Jesus reza em muitas ocasiões. E os apóstolos, em algum momento, perguntam para Jesus, falam para Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. De tanto eles verem o Mestre rezar. Então essa é a primeira razão pela qual a gente deve rezar, porque nós somos discípulos de Jesus e Jesus rezava. Em Marcos 1,35, nós vamos ver: de madrugada, estando ainda escuro, ele se levantou e retirou-se para um lugar deserto, e ali orava. Então, que bonito, né? Jesus se isola em algum momento, levanta antes do sol nascer, vai para um lugar deserto e simplesmente orava, falava com o Pai. O primeiro motivo para a gente fazer a oração é seguir o nosso Mestre, imitar Jesus e fazer como ele. Agora, tinha as razões por que Jesus fazia a oração, se conectava com Deus. E a gente pode ir mais a fundo nas razões por que nós devemos fazer oração. Se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, nós precisamos da oração. A oração é aquela que é capaz de nos fazer semelhantes a Cristo. Se queremos ser boas pessoas, temos que rezar. Não tem outro caminho. Não existe um caminho para a perfeição que não passe pela oração. Eu desafio alguém a me apresentar um único santo que tenha passado a vida sem fazer a oração, ou inclusive sem defender, sem mostrar a importância da oração para os fiéis que conviviam com ele. Então, todos os santos tiveram uma vida de oração. Não existe santo sem oração. Seria um paradoxo, seria muito difícil isso acontecer. Porque a oração é encontrar com Deus, é falar com Deus. E ser santo é ser um perfeito seguidor de Deus. O Catecismo da Igreja Católica tem 4 partes principais. Uma dessas partes é sobre a oração. Então ele dedica, vamos dizer assim, a 4ª parte, não chega a ser um pedaço, uma parte um pouco menor do que a que fala do credo e as outras, mas é uma parte inteira sobre a oração, para nos mostrar o quanto é importante. E é um caminho para a gente aprender sobre a oração, ler o catecismo, ver o que a nossa igreja fala sobre a oração. Tem diversos exemplos
do Antigo Testamento, da vida de Jesus e de um cristão. E a gente vai ler algum trecho aqui, daqui a pouquinho. A gente podia, nesse ponto, até se aventurar a dizer que não existe vida católica verdadeiramente sem oração, sem um pingo de oração. Não existe, não há como ser católico sem falar com Deus, de alguma forma, em algum momento. Santo Afonso de Ligório, não sei se dá para ver, a prática do amor a Jesus Cristo, ele vai falar num trecho aqui. Resumindo, o título é Rezar Sempre. Ele diz, resumindo, no final, né? A oração é necessária não só por necessidade de preceito, mas ainda por necessidade de meio. Isto quer dizer, quem não reza é impossível que se salve. A razão é que não podemos alcançar a salvação sem o auxílio da graça de Deus. E Deus só dá esta graça a quem lhe pede. Sendo contínuas as tentações e os perigos de perdermos a amizade de Deus, contínuas também devem ser as nossas orações. Por isso, escreveu Santo Tomás, a oração contínua é necessária ao homem para entrar no céu. No momento em que deixarmos de nos recomendar a Deus, o demônio nos vencerá. Forte o que ele diz. Mas é isso. Se a gente não reza, é muito difícil entrar no céu. É praticamente impossível. Então, no terceiro ponto, aqui eu queria dizer que a oração é também um caminho para essa nossa amizade com Deus. É um caminho para ser íntimo de Deus. Não só para me salvar, não só porque Jesus fazia, também por essas razões, mas também porque eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser íntimo de Deus. E como eu quero ser amigo, como eu quero ser íntimo de alguém se eu não falo com esse alguém? Quanto mais tempo eu passo com uma pessoa, mais íntimo eu me torno dela. A gente pode ver isso no cotidiano. A gente conhece bem quem? As pessoas que a gente convive há anos, as pessoas que a gente cresceu junto. Essas a gente conhece bem. Então, para a gente ser íntimo de Deus, só tem um caminho. Estar com Deus, passar tempo com Ele, falar com Ele. Essa é a oração. Para você que adora fazer apostolado, membro do Reino Cristo, eu tenho uma outra palavra aqui, desse autor, Salvatore Canos. Muito interessante, ele fala num trecho aqui. A abundância de frutos depende da tua vida interior, do teu grau de união com Deus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que a tua atividade exterior, que a tua ação intensa não te afastem de Deus. E escuta de novo o Senhor, permanecei em mim. Lembra-te de que a vida interior é a alma de todo o apostolado. Quanto maior for a tua união com Deus, tanto mais abundante será o fruto do teu apostolado. O fruto bem entendido, não o sucesso, que é uma coisa completamente diferente. É mais eficaz um homem de vida interior, com uma palavra espontânea, do que uma pessoa pouco interior com um discurso que esgote as possibilidades do intelecto. Quero lembrar-te ainda que a sensibilidade do apóstolo para os problemas e as necessidades do seu apostolado não depende do seu grau de imersão no trabalho externo, nem da sua habilidade, mas do seu grau de união com Deus. Então tá claro aí pra gente que para fazer apostolado, para fazer bem apostolado, a gente precisa muito de oração, né? E qual é aqui? Ele deixa claro a nossa missão de membros do Reino Cristo. Não só fazer um apostolado, uma obra interna, mas ser apóstolo. Mostrar para o mundo o rosto de Cristo, de tão íntimo que nós devemos nos tornar a Cristo,
devemos nos parecer com Cristo, que as pessoas possam olhar para a gente e falar, nossa, como ele fala as palavras de Deus, como ele se parece com Cristo, como ele transmite a Cristo. Esse é o principal fruto de qualquer apostolado. Esse é o principal fruto da nossa vocação do Reino Cristo, além da nossa santificação, é transmitir a Cristo. Podemos fazer 1000 obras, mas no final, o quê? Deus quer almas. Estamos aqui para ajudar a Deus a salvar as almas. Então, para isso, a gente precisa se tornar muito íntimo dele e mostrar o seu rosto para as pessoas. É isso que ele quer. E nós estamos escalados nessa missão. Por isso esse curso que a gente está tendo agora. São Paulo diz, tende em vós mesmos os sentimentos de Cristo Jesus. Quer dizer, se a gente reza, a gente tem essa capacidade de, em algum momento da nossa vida, chegar a sentir como Cristo sente. A compaixão, o amor, o perdão, a misericórdia. Olhar o mundo com os olhos de Cristo e agir para transformar com Cristo no coração. Cheio de Cristo no coração, cheio da intimidade de Cristo. Essa é a nossa missão. E por isso, a oração é um caminho. A oração é um dos principais caminhos. São Gregório Nazianzeno vai dizer, é preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Como é que pode lembrar de Deus com mais frequência do que se respira? Se não rezando a vida inteira. E rezar não é só um momento em que você para rezar. Rezar é também um momento em que você está no carro, no ônibus, no meio de uma tarefa, cozinhando, fazendo o que seja, e você fala, meu Deus, me ajuda. Ou quando você acorda com simplicidade e fala, meu Deus, obrigado por esse dia. Ou quando você vai dormir e fala, Deus, que dia difícil que eu tive hoje. Isso é rezar. É compartilhar com o teu amigo. Compartilhar com o teu amigo um momento que você passa, pedir ajuda, louvar, falar obrigado, Senhor, que coisa linda. Essa paisagem que agora é um descanso para a minha vista, quando a gente se encontra num momento assim agradável. Tudo. E pode ser orações mais longas, e os momentos de oração precisos, onde a gente para e vai rezar. Né? Então, é preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Interessante isso, né? Esse outro autor aqui, Benedict Baú, que é um monge, né? Foi um monge. Ele tem uma obra muito interessante sobre vida espiritual. E ele vai falar aqui, ó. A oração, seja ela de adoração, de louvor, de ação de graças ou de impetração, volta de Deus para nós em forma de bênção e de graça, em forma de fecundação e de ajuda para o progresso espiritual e para uma união sempre mais íntima e profunda com Deus. Pode-se assim comprovar a verdade de que a oração é o alimento e como que a respiração da alma cristã. Quem deixa de orar, deixa de respirar e de viver, e vice-versa. Se o cristão quer levar uma vida de fé viva, se com a graça de Deus pretende aproximar-se da perfeição, só pode fazê-lo pela oração, já que, ao mesmo tempo em que ora, recebe a graça divina e submete-se a Deus. Desse modo, a oração serve o progresso interior e, nessa medida, atinge o seu fim último, que é a adoração e a glorificação de Deus. Nossa, a oração é tudo isso. A oração é para isso. A oração é esse caminho maravilhoso. Tomara que a gente aprenda bastante da oração nesse curso e coloque em prática. Num outro ponto, a gente vai ler o seguinte: é importante ter alguns momentos, além dessa respiração diária, né? Como a gente falava,
ter alguns momentos para Deus, e momentos de qualidade, né? Quando eu era solteiro ainda, no Reino Cristo, né? Trabalhava no ECID, e aí eu tinha uma folhinha de compromissos de oração do ECID, e tinha lá todos os compromissos para os adolescentes rezarem e marcarem todos os dias, né? E nós fazíamos campanha disso e tal. E uma certa vez eu peguei uma folhinha dessa e adaptei para mim, e todo dia à noite eu marcava quando eu cumpria, quando eu não cumpria, aqueles meus compromissos de oração. Depois de um tempo, eu fui me dando conta de que não era isso que Deus queria. Não era, porque no final do dia chegava e quando eu não cumpria, não conseguia, tinha um dia difícil, ficava triste, achava que, né, falei com Deus. E depois eu fui entendendo que não era esse cumprir, não cumprir. É lógico que a gente tem que perseguir uma meta, é lógico que a gente tem que se colocar um compromisso, mas mais do que isso, mais importante do que muitas orações, são orações com qualidade, são orações com profundidade, são orações em que o seu coração se encontra com o de Deus. É aí, nesse momento de intensidade, nesse momento de encontro verdadeiro e profundo, que acontece a transformação da oração, né? Hoje em dia a gente vê muitos casais de namorados ou casados mesmo, ou famílias, vão para o restaurante jantar e está cada um lá no seu celular. Então, quer dizer, houve um encontro, né? Ali houve o jantar do casal, mas qual a profundidade? Qual a atenção? Seria a mesma coisa do que sair para jantar com a sua esposa e só ter olhos para ela e não olhar mais nada, até se esquecer do nome do garçom, porque você está ali com aquela pessoa especial da sua vida. Então isso é a oração, né? E é importante ter esses momentos de oração. Além da nossa respiração, das jaculatórias que a gente deve fazer ao longo do dia, dessa intimidade que a gente deve carregar com Deus, todo dia a gente tem que ter os momentos de qualidade da oração. E entender isso, que mais do que cumprir compromissos, Deus quer que a gente cresça na intimidade com Ele, né? Eu tive um momento da minha vida em que eu trabalhava no centro do Rio e eu tinha muitas igrejas perto, então era muito fácil, eu sempre ia, né? Antes de chegar no trabalho, passava em alguma igreja, na hora do almoço, passava na igreja, saía também no caminho do ponto de ônibus ou do metrô, tinha sempre uma igreja, estava sempre entrando, fazia muitas visitas e era muito bom. E depois eu passei num outro concurso, tive que deixar de trabalhar no centro da cidade e fui trabalhar em Botafogo, né, na Praia Vermelha, e a rotina era completamente diferente, a igreja já era longe, eu senti muita falta dessas visitas da missa que eu conseguia ir na hora do almoço, né? Minha vida de oração começou a se empobrecer, e em conversa com o meu diretor espiritual, ele falou, pois você vai ter que encontrar os caminhos, o momento para Deus, né? Se você não consegue visitar o sacrário todo dia, pois, mas você faz uma visita espiritual, você entrega o seu dia. E nessa ocasião eu passei a ir de carro para o trabalho. E eu falei, padre, eu estou indo de carro e gasto muito tempo no trânsito, então estou querendo rezar no carro. Ele falou, isso, o seu carro vai ser a sua capela. Então eu passei a imaginar o meu carro ali dirigindo, indo, pegava 1h15 em cada trajeto. E ia rezando, ia fazendo minha meditação da manhã, voltava rezando o terço. Então, todo dia, sobretudo na manhã, eu colocava, na tarde eu rezava o terço, depois terminava o terço, eu escutava alguma notícia, alguma coisa no rádio. Mas amanhã eu falei, não, eu vou, Senhor, dedicar esse período. Então, se é assim, eu vou dedicar esse período inteiro para Deus. Eu não faço nada do momento em que eu saio de casa até o momento em que eu chego lá, estaciono meu carro. Eu só rezo.
lia um evangelho, ou escutava um evangelho, ou escutava um comentário, ou lia um trecho do livro ali, aquecendo o carro, e saía e começava a minha oração. Nossa, como eu sou grato a Deus por esse período da minha vida. Porque foram muitas e muitas manhãs, assim, de um esforço para rezar, mas muitos encontros profundos com Deus. E ali eu descobri muita coisa na minha vida. Então Deus tem seus caminhos. Às vezes a gente acha que é de uma forma, é com uma listinha, são esses compromissos, aqueles, e a vida vai mostrando que não é assim. Né? Você casa, tem um filho, outro filho, quarto filho, como eu. Então, alguns têm mais, quinto filho, sexto filho, por aí eu sei. Então, quer dizer, aquele tempo que você tinha, às vezes você já não tem. E são os desafios que você tem que trabalhar muito para sustentar sua família numerosa. Não é simples, não cai do céu. Então, a oração nesses momentos de qualidade, ela vai te dar justamente uma força, um combustível. De tempos em tempos você tem que abastecer teu carro. Não adianta só rodar. Tem que abastecer teu carro. E o período de qualidade em que você dedica a oração, se aprofunda, se encontra com Deus, num encontro profundo e fala com Ele e abre seu coração para Ele, nesse período você se abastece para a tua luta diária. Para todos os momentos do seu dia em que você não vai conseguir parar para rezar, mas que você vai no seu coração falar: Senhor, eu sei que está comigo nessa tarefa difícil. Obrigado, Senhor. Ou me ajuda naquilo. Então, você precisa estar cheio de Deus. E para estar cheio de Deus, tem que parar em alguns momentos para se abastecer dele, para ser íntimo dele. E aí, o catecismo vai falar algo que é muito interessante, muito próprio da nossa vida de membros do Reino Cristo, né? Ele vai falar do combate da oração. Aqui no ponto 2725, ele vai falar: a oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam: a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Tudo a ver com o Reino Christi. Sintonia fina com a gente da nossa militância, do nosso espírito de luta, também na nossa vida de oração. Sem combate, vai ser difícil da gente conseguir, né, completar a corrida, como diz São Paulo. Porque só tem uma pessoa interessada em que você não reze. E eu não preciso dizer o nome de quem é, você sabe quem é, que está interessado em que um cristão seja medíocre. Quem é que se interessa por isso? Só tem uma pessoa que se interessa por isso. E essa pessoa nós devemos combater. E também o nosso pecado original que nos limita, as nossas próprias limitações, que nos arrastam para baixo e nos dificultam encontrar esses momentos de oração. E uma coisa que a gente deve cultivar é querer orar. É diferente separar um tempo para rezar e ser fiel a esse tempo, e outro é ansiar por esse momento. Querer orar. Esses encontros profundos com Deus que eu contava na minha vida, graças a Deus me deram isso. Quando eu estou em dias muito confusos na minha vida hoje, eu sinto falta, que eu não consigo parar assim para estar com Deus 15, 20 minutos que sejam, eu sinto muita falta.
Essa quarentena está acabando comigo. Eu sinto muita falta de visitar o sacrário. Visitar o sacrário, assim, naquele dia difícil que você fala, para tudo, eu vou numa igreja, e para o seu dia e vai. Eu tenho muitos momentos assim e não posso. Então sinto falta, porque Deus conseguiu semear no meu coração esse querer estar com Ele. Tomara que a gente consiga cultivar isso no nosso coração. Querer estar com Deus, querer ter mais tempo para rezar com Ele. Isso seja realmente uma coisa que Deus possa suscitar em nós. E por último aqui a gente vai falar, já concluindo, já 25 minutos de vídeo, os frutos da oração. E a gente volta aqui, ó, no monge Benedict Baú. Ele vai falar assim, ó: por ser entrega e elevação da alma, a oração liberta do poder e do domínio do amor próprio, das paixões e das más inclinações. Ao orar, o cristão introduz-se mais intimamente no mundo divino, reconhece mais sinceramente a caducidade dos bens que a terra oferece. É cada vez mais penetrado pela luz de Deus. A vontade vai se unindo a Ele. O coração sente-se atraído por Ele, pela sua bondade infinita, pelo amor do Pai, e vê-se inundado do amor que é o próprio Deus. Assim, a oração autêntica transforma irresistivelmente o homem e fala-o participar cada vez mais da vida divina. Que lindo, né? A oração autêntica transforma irresistivelmente o homem. Essa transformação que nós queremos. Mais adiante ele vai dizer: a força e a excelência da oração cristã revelam-se tanto na vida interior como na vida exterior do cristão. Este é o segredo da fecundidade da ação dos santos. Oravam bem e muito. Da oração tiravam forças para o abnegado e constante cumprimento do dever, para o trabalho duro e incansável, para os atos heróicos. Trabalho e oração, ação e contemplação andam juntas e apoiam-se mutuamente. Ah, você já pensou no que eu pensei. Ação e contemplação. Contemplativo e evangelizador. É o membro do Reino Cristo. E é assim que a gente termina esse nosso vídeo, pensando o seguinte: se eu quero ser um apóstolo do Reino Cristo, eu não posso ser sem uma vida de oração. Então vamos buscar conhecer esse assunto, se aprofundar nele e poder, através de todos os meios que a gente encontra, sobretudo da direção espiritual, se apoiando no nosso diretor espiritual, buscar as fórmulas, buscar as orações, buscar os meios, buscar as nossas capelas, para poder ter esse momento de encontrar com Deus e de poder se tornar um verdadeiro apóstolo dele e apresentar o seu rosto aos nossos irmãos. Um grande abraço a vocês. Estamos muito unidos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.